Do zero absoluto a um investidor de muito sucesso. Esse é o propósito desse treinamento, esse é o propósito dessa série de vídeos que você está acompanhando aqui comigo. A gente falou no começo uma apresentação ali sobre o mercado de ações, sobre o mercado financeiro, e aí falamos um pouquinho sobre investimento em bolsa de valores, como você pode pensar, né, naquelas duas formas, seja como investidor, seja como especulador ou trader ali, né, que está buscando a oscilação dos preços. E agora a gente vai falar também da parte de fundos de investimento, que é um tema muito legal, é um tema que é muito extenso também, mas um tema muito cativante, e é uma outra vertente para você que está aprendendo sobre o mercado financeiro, que está aprendendo sobre bolsa de valores. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou o Marcos Duarte, sou analista de investimentos e eu estou aqui para ajudar você a sair do zero absoluto a ser um investidor de muito sucesso. Não deixa de se inscrever no canal e também ativar as notificações, se esse conteúdo, claro, for relevante para você. Vamos lá, vou dar mais uma ideia para você sobre um novo pensamento, sobre uma nova ótica do mercado financeiro. Pessoal, quando a gente fala de investimento sobre fundos de investimento, a gente precisa entender que é mais uma forma de investir, e essa forma ela é uma forma bastante interessante, porque a gente está falando de um capital muito grande de dinheiro, né, administrado ali por uma empresa, por algumas pessoas, vamos dizer assim, né, e essas pessoas tomam as melhores decisões ali sobre esse investimento e você, como cotista desse fundo, você recebe ali as participações. Então, a gente falou da primeira forma de investir, que é você comprar diretamente ações ou comprar títulos de renda fixa, etc e tal, né? Ou até de renda variável também, mas ou seja, é você comprando diretamente ações, né? Escolhendo, eu vou comprar ali ações da Petrobras e não vou comprar ações da Vale, né? Eu vou comprar ações do Banco Bradesco e não vou comprar ações, por exemplo, de Magazine Luiza, né? Ou eu vou montar ali a minha estratégia mais setorial ou menos setorial, mais correlata, né, aquilo que o mercado faz, ou o Ibovespa, e menos correlata aquilo que o Ibovespa faz. Ou eu vou atrás de uma estratégia que me dê dividendos, etc. e tal. Quando a gente fala de fundo de investimento, a gente precisa entender que existem algumas prerrogativas que acontecem para todo fundo de investimento, e existe também fundo de investimento separado de fundo de investimento. Vou explicar para você assim, ó. Pensa assim, quando você está investindo em ações, fazendo esse pequeno paralelo, você pode escolher ações do setor financeiro ou pode escolher, por exemplo, ações do setor de consumo, certo? Certo. Quando você vai operar e vai comprar fundos de investimento, você também tem essas divisões, só que não necessariamente divisões como a divisão de ações. Você tem, no caso dos fundos de investimento, fundos de investimento que operam ações, fundos de investimento que operam no exterior, fundos de investimento que operam de uma forma para renda fixa, outros que operam no parâmetro ali de multimercado, tá? O que é multimercado? Multimercado é comprar um pouquinho de cada coisa, então ele fica mais diluído, só para você poder entender em linhas gerais. Quando a gente trabalha nessa ideia de fundos de investimento, nós também temos que entender que o fundo de investimento ele é composto por algumas pessoas principais, tá? Então a primeira delas é o gestor do fundo. O gestor do fundo é aquele cara, né, aquela pessoa, aquele profissional que realmente faz ali a gestão do fundo, decidindo onde comprar, o que vender, etc e tal. Então esse cara é o gestor do fundo, tá? Tem também o administrador do fundo. O administrador já é aquele cara que é responsável pelo funcionamento do fundo, né? Ele está ali para entender e para defender o interesse dos cotistas, né? Então é através dali que ele vai olhar a taxa de administração, que ele vai prestar contas, por exemplo. Todos esses caras são, claro, conversáveis entre si, mas quem ali está buscando também, né, o interesse do cotista é o administrador. O gestor está procurando o desempenho do fundo. Então o gestor que conseguiu lá, né, um investimento e uma rentabilidade de 10%, ele quer agora buscar 15, 20, 30, né? E o administrador do fundo é o cara que está ali na gestão propriamente administrativa do fundo. Além disso, pessoal, todo esse recurso precisa ser alocado em algum lugar. Então, um custodiante é eleito para esse fundo, né? Geralmente são as corretoras. Então você tem fundos ali na Modal, você tem fundos também na outra corretora e fundos que estão lastreados lá em outro banco, etc. e tal. Então você tem gestores, né, administradores, e agora você entrou com mais um cara nesse jogo aí, mais
uma empresa ou mais um componente, né, nessa condição que é o custodiante. E além disso, você tem o regulador. O regulador é o órgão do governo que ali administra o fundo com relação às leis. Então ele fala que o fundo pode fazer isso, não pode fazer aquilo, o fundo tem que cumprir a lei tal e a lei X não precisa, né? Então você tem também o regulador, que é, no caso ali, o Conselho Monetário Nacional. Eu vou reduzir tudo ao Conselho Monetário Nacional porque ele é o órgão máximo, tá? Mas você teria ali entidades, até chegar no Conselho Monetário Nacional, você teria instâncias, né, ou entidades ali no meio do caminho que vão tratar mais especificamente. Mas para você que está começando, entenda só como o regulador lá, do Sistema Financeiro Nacional, que é o Conselho Monetário Nacional. E aí chegamos à última parte, que é a parte que mais interessa, que é o cotista do fundo, né? O cotista do fundo nada mais é do que o investidor, né? O investidor do fundo, seja eu, seja você, alguém que compra aquelas cotas do fundo. E aí, pessoal, antes de explicar para você em mais detalhes sobre essa diversificação de fundos, sobre como você pode montar uma estratégia, etc. e tal, eu vou apresentar para você na tela o principal fundamento ali de um fundo de investimento, né? Como é que você vai poder entender de maneira mais visual tudo isso que eu estou falando. Dá uma olhadinha aí na tela. Olha só, você está vendo, tá? O meu site aí, né, o descompliqueinvestimento.com.br. Eu separei algumas lâminas aqui só para facilitar a nossa vida. Salvei mesmo aqui na outra área de trabalho e vou te mostrar alguma outra condição. Antes de te mostrar a lâmina especificamente dos fundos, pessoal, tem aqui, ó, o site da Ambima, que é uma das entidades que regulam os fundos, e eu vou mostrar para você que a gente tem aqui no site da Ambima, ó, um histórico sobre os fundos de investimento. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo para você acompanhar. Eu baixei aqui, ó, as planilhas de consolidação dos fundos e olha que legal. Eu tenho aqui, ó, uma tabela mensal de fundos, tá? Essa tabela mensal de fundos, ela me mostra sobre essas divisões de fundo que eu te falei. Então, ó, se concentra basicamente, antes de você olhar ali os fundos, se concentra basicamente aqui, ó, nas abas das planilhas aqui na parte inferior. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho fundos que mexem com ações, né, no caso em dividendos, focados ali em dividendos de ações, fundos focados aqui na rentabilidade do FGTS, fundos que são indexados por alguma coisa, que eu já vou te explicar o que é esse alguma coisa, fundos de índice ativo, fundos de investimentos no exterior, de ações setoriais, tá, de small caps, de sustentabilidade. Tem fundos que têm valor crescimento, cambial, fundos de ETF, etc e tal. Tá disponível isso aqui no site também para você baixar. E aí, só para você ter uma ideia, tá, de composição dos fundos. E aí dá uma olhadinha aqui, ó, na outra planilha, tá? Um consolidado histórico dos fundos. Então ele está falando sobre o patrimônio líquido dos fundos aqui, né? Sobre o patrimônio por classe. Então você tem um outro tipo de informação. Eu sei que essa planilha é bastante longa, ó, mas é mais para você poder entender, né? Não precisa ler essa planilha de cabo a rabo, mas é só para você entender como que está classificado e categorizado esses fundos. Por quê? Isso serve, pessoal, para você nortear a sua estratégia. Sempre que você tem, volta aqui para mim, ó, sempre que você tem uma estratégia de investimento na sua carteira, então imagina que você vai ter um capital ali, sei lá, de 50, 100, 200 mil reais. Você não vai alocar todos esses caras em um único ativo, né? Você não vai colocar tudo ali em um único fundo de investimento. Eu vou classificar isso aí com um investimento. Parte desse meu investimento vai ser em ações, parte desse meu investimento vai ser lá no Tesouro Direto, parte do meu investimento em CDB e o restante em fundo de investimento, por exemplo. Então você vai diversificar esse fundo. No vídeo que vem a seguir a esse, eu vou falar um pouco sobre os riscos que você tem, as vantagens e desvantagens que você tem também em operar via fundos de investimento, tá? É bem legal, fica atento e atenta aí às próximas aulas para você poder acompanhar. Olha só, pessoal, além disso, além de falar de toda essa condição, você vai precisar entender sobre a ideia de gerenciamento de riscos que os fundos fazem, tá? Geralmente os fundos acompanham ali um benchmark.
porque você precisa ter também uma métrica de comparação. O que é um benchmark, né? Falando de um economês, né? Ou de um termo técnico. Entenda o seguinte: como é que você sabe se um fundo é bom ou ruim, né? Ou se o desempenho do fundo está bom ou ruim? O primeiro item que você precisa entender é que esse fundo vai ser comparado com alguma coisa. Você pode comparar, claro, um fundo com o outro, não tem problema nenhum. Mas antes disso, você precisa comparar um fundo com uma referência. Que referência é essa? Se você tem, por exemplo, um fundo que é baseado em ações, você vai ter que comparar, ou pelo menos é o costumeiro do mercado, que você compare o seu fundo de ações com o Ibovespa. Por quê? O Ibovespa é o principal índice da nossa bolsa, ele é o principal índice que mexe ali com as oscilações, né? Então, se por exemplo o índice Ibovespa subiu 2%, um exemplo, né? Então você tem as principais ações subindo 2%, outras caindo 0,5%, por exemplo. Então você tem a média de mercado ali representada pelo Ibovespa. Então, geralmente uns fundos que mexem com ações, né, sejam eles de dividendos ou não, né, eles são comparados ao Ibovespa. Ao serem comparados com o Ibovespa, você já, é um fundo que tem base em ações. Fundos, por exemplo, comparados ao CDI, né? Fundos comparados à taxa Selic, fundos comparados a outros benchmarks ou a outros indexadores, a outras referências que não sejam o Ibovespa, podem ser fundos de renda fixa, por exemplo. Fundos ali de crédito privado, fundos, por exemplo, de multimercado. Então você já começa a entender, olha, se um fundo está comparando, né, a minha taxa à taxa CDI, então ele não é um fundo que mexe com ações, ou pelo menos o grosso desse fundo não está alocado em ações, ele está alocado ali mais na renda fixa, mais em alguma coisa mais conservadora. Então você já consegue também entender as vertentes. Você tem um investimento agressivo, você tem investimento moderado e você tem investimento conservador, certo? Além disso, você tem o seu perfil de investidor, que pode ser agressivo, pode ser moderado, pode ser conservador. No caso, arrojado, né? Só muda um pouquinho o termo técnico. Então, ou seja, pensa o seguinte: você tem um investimento de 100 mil reais para fazer, tá? E você tem o perfil arrojado desse investimento. O que você vai fazer? Vamos dividir em duas partes. Eu vou comprar ações diretamente, que eu já te ensinei no outro vídeo como é que você acompanha as cotações para você fazer as suas compras. Então você vai comprar ações e na segunda metade, né, nos outros 50 mil, você vai comprar um fundo que compre ações do setor X ou fundos que são focados em dividendos, ou seja, eu estou com toda a minha concentração em bolsa, tá? Agora vamos dizer para você que tenha um perfil mais moderado. O que você vai fazer? Você vai comprar, por exemplo, um fundo multimercado, que ele já está referente ao CDI, alguma coisa lá, mas não tão exposta em ações. E com a outra metade você compra em ações diretamente, por exemplo. Ou você ainda pode fracionar e comprar um pouquinho de ações, um pouquinho via fundo de ações, pode ser também. Então você ali já está diversificando o seu investimento, você que tem perfil moderado. Aí, pessoal, o que acontece? Olha só. Quando você vai escolher o seu fundo de investimento, você vai ter que escolher um fundo de investimento que tenha o fundo, tá? Perfil do fundo, agressividade do fundo, seja de maior risco ou de menor risco. Um fundo de maior risco, ele vai alocar 100% desses recursos do fundo, vamos dizer assim, em ações. E um fundo de menor risco vai alocar muito pouco um conservador, né? Vai alocar muito pouco desses recursos em ações. Presta atenção, são duas coisas diferentes. Uma é o seu perfil de investidor e outra é o risco do fundo, tá? Então você como conservador, você como moderado, pode ter, por exemplo, ali 90% dos seus recursos na renda fixa. Mas o fundo de investimento que você está escolhendo para investir, ele pode ser completamente diferente. Ele pode ser o mais arrojado possível e ele está ali 100% em ações, com alavancagem, etc. e tal. Ou seja, você está exposto ou exposta, né, com 10% só do seu capital numa situação mais arrojada que tem. Entendeu? Isso é tranquilo, mas você precisa, né, ter esse discernimento. O risco de um fundo de investimento é né, e o seu perfil e o seu risco também são coisas diferentes. A grande dificuldade que as pessoas têm é de entender justamente isso. Por quê? Porque o investidor ele fala assim, olha, eu tenho perfil arrojado, eu tenho perfil agressivo, então ele vai comprar coisas agressivas. Não necessariamente. Você precisa entender esses dois pesos da mesma balança ali do perfil do investidor. Nessas lâminas que eu mostrei para você, você tem acesso a esse portfólio de riscos dos fundos e também entendendo ali que um fundo é maior, o outro é menor, um fundo tem mais risco, outro menos risco.
beleza? Uma vez que você entendeu, eu vou já encerrar esse vídeo por aqui e vou falar para você de em um novo vídeo como você compara esses fundos. Mas claro, eu não vou deixar você com tanta água na boca assim. Eu vou te mostrar basicamente como que funciona a relação dos fundos. Olha só, dá uma olhadinha na minha tela novamente. Eu separei aqui para você algumas lâminas. Eu abri aqui o site da Modal e separei algumas lâminas para você sobre os fundos. E eu vou falar desses fundos. Um fundo, por exemplo, de debêntures incentivadas, um fundo de dividendos, um fundo aqui de crédito privado em multimercado e alguns outros fundos aqui para você poder acompanhar. Então não deixe de se inscrever no canal, não deixe de acompanhar os próximos vídeos, as próximas aulas, que eu vou mostrar para você mais informações de como você pode escolher também um bom fundo de investimento para você. Valeu, gente. Um abraço e até o próximo vídeo, hein?